compatriotas, chegou a hora da justiça social que nos foi ensinada pelo grande mestre Jesus de Nazaré. O Sermão da Montanha. Queremos um novo modelo civilizatório que nos conduz à paz. Aproxima-se a colheita. Conheceremos, a partir de agora, quem são os verdadeiros amigos da nação brasileira. Para, ao final deste ato, unirmos-nos num brado de independência e vida. Neste entardecer histórico e solene de 21 de setembro, em que já se prenuncia o início da primavera 2014, faço saber à nação brasileira que eu sou Francisco Inairo Gomes do Nascimento e, como cidadão brasileiro, em pleno uso e gozo das minhas prerrogativas constitucionais, morais e de cidadão, rejeito o embuste e a charlatanice política, a tirania dos governos contra a nação e a subserviência cega aos interesses internacionais a que temos assistido em prejuízo da nação brasileira. Oponho-me veementemente a tudo isso e a muito mais, porque sei que ferem a justiça social, ameaçam a integridade do território nacional, afrontam a soberania nacional, reprimem o exercício da cidadania, aviltam a dignidade da pessoa humana, prejudicam os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho, maquilam o pluralismo político, ignorando e violando os sagrados postulados da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, pondo em risco a harmonia social, o nosso sossego e a paz. Está na hora de sofrearmos os ousados estelionatos eleitorais dos partidos e políticos e as tiranias dos nossos governos contra a nação. Esse é um dever intransferível de cada compatriota, para evitarmos o mergulho da nação num irreversível e intolerável regime de servidão. As manifestações do inconformismo nacional nas ruas e nas redes sociais têm sido criticadas por se limitarem a protestos, mostrando o que não queremos. Isso, gente, é apenas a prova do descaso dos partidos e políticos para conosco, que nunca nos mostraram o rumo a um objetivo digno a ser alcançado. Não fosse isso, há muito tempo o gigante, a nação brasileira, já estaria acordado e de pé, consciente e organizado como agora, para marchar na direção certa, mostrar o que queremos, inclusive dizendo quando e como deverão ser satisfeitos os nossos anseios e respeitados os nossos direitos. Se não, vejamos. Queremos cada vez mais fortalecida a unidade étnica da nação brasileira. Aqui não temos índios, negros, brancos, amarelos. E já não temos mulatos, cafusos e mamelucos. Temos sim brasileiros que, como tal, precisam ser respeitados. Queremos cada vez mais íntegro o território brasileiro. Somos nação pacífica e ordeira e jamais cobiçamos as terras alheias. Em nosso território só queremos a paz e conclamamos os brasileiros a repelirem as guerras e as ideias que induzem a secessão do Brasil.
Queremos o respeito incondicional à nossa soberania, a liberdade para o exercício pleno da cidadania, o respeito à nossa dignidade, a garantia dos valores sociais da livre iniciativa e do trabalho, o pluralismo político e não o pluripartidarismo fajuto. Queremos o cumprimento dos postulados da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a observância dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal. Queremos acabar de uma vez por todas com a malversação das finanças públicas, tanto aquela que desvia os nossos impostos para fins espúrios, como, em especial, aquela que represa o dinheiro para condenar a nação sem recursos a morrer à míngua. Queremos pagar impostos, sim, mas nunca ser condenados a suportar uma carga tributária exagerada e desnecessária, principalmente quando essa política tem fim um disfarçado e contínuo empobrecimento da nação. Queremos um Estado e governos éticos a serviço exclusivo da nação, comprometidos com a expansão da nossa soberania, da nossa liberdade, com a justiça econômica e social, com o progresso e com a paz. Desvio de finalidades? Nem pensar. Queremos a demarquia, a verdadeira democracia, a participação social, do planejamento das ações do Estado e na elaboração dos orçamentos. Queremos frear e reverter a desnacionalização da nossa economia e o fortalecimento do mercado interno nacional. Queremos e sabemos como proceder para manter os preços estáveis e iguais em todo o território nacional, pondo um fim na manipulação criminosa da lei da oferta e da procura, bem como dos preços de bens e serviços que atacam o orçamento das famílias e dos trabalhadores e empresários do Brasil. Queremos a gestão pública livre da sanha e da influência dos monopólios e da agiotagem transnacional, à frente de uma economia saudável, imune às oscilações inconvenientes entre períodos de inflação e recessão. Queremos crédito, muito crédito, tanto para investimento fixo, para capital de giro, e que seja pleno e público para todas as pessoas, para atender as pessoas físicas e as empresas nacionais, na agropecuária, na mineração, na indústria, no comércio e nos demais setores de serviços. Queremos planejamento urbano, urbanismo e cidades modernas, a solução do déficit habitacional crônico e o fim das políticas públicas emperradas, inspiradas na falsa escassez de recursos, que só priorizam o aproveitamento de velhas estruturas improvisadas. Queremos a qualidade total dos serviços públicos, o controle das correntes migratórias, o fim das filas e o total descongestionamento da infraestrutura em todos os nossos centros urbanos. Queremos o apoio incondicional à cultura nacional, para a melhoria no padrão dos hábitos e costumes alimentares e habitacionais, da arquitetura, literatura, turismo, música, pintura, esporte, etc., e a contenção da invasão incontrolada da cultura alienígena. Queremos o pluralismo político saudável, em substituição a esse singularismo político maquiado e travestido de pluripartidarismo, uma nova classe política, ética e imune à corrupção dos partidos, ao profissionalismo político e aos escusos estelionatos eleitorais. Queremos o pleno emprego individual e social para gerar trabalho, produção, distribuir rendas suficientes para garantir a dignidade de todos os cidadãos, desde o primeiro até o último dia de existência. Queremos salários dignos, compatíveis com o custo de vida. O salário digno não pode ser hoje inferior a R$10.000 por mês, que leve em consideração o consumo necessário,
a expectativa de vida e a vida economicamente ativa normais de um ser humano. Queremos nossas famílias amparadas e livres da exclusão social. Nossas crianças e jovens economicamente independentes. Nossos idosos com aposentadorias dignas e revendo todas as perdas causadas pela tirania dos maus governos. Queremos a excelência das políticas públicas, sejam elas diretas ou indiretas, mormente aquelas voltadas para a segurança e a proteção da moral e dos bons costumes. Queremos educação, educação de qualidade, pesquisas científicas e a busca da autossuficiência científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento, para tanto que os investimentos necessários e o apoio aos nossos mestres sejam suficientes. Queremos serviços de saúde, preventivos e corretivos, da melhor qualidade e em todas as especialidades. Que todos os investimentos sejam disponibilizados para que os profissionais de saúde possam atender a esse desafio. Queremos a preservação do meio ambiente. Todavia, sem a hipocrisia dos falsos ambientalistas, cujas ONGs estrangeiras usam o pretexto da sustentabilidade para fins escusos e prejudiciais ao crescimento, ao desenvolvimento e à soberania nacionais. Queremos atenção competência e uma gestão pública excelente, investindo maciçamente na infraestrutura, modernizando-a e expandindo as matrizes hídrica, energética, de comunicações, de transporte e de saneamento básico em todo o âmbito nacional. Queremos um judiciário ágil e competente, livre do abuso de poder e da incondicional discricionariedade, cumprindo seu papel conciliador de poderoso e eficaz anteparo protetor da sociedade contra os efeitos da violência e da impunidade. Queremos mais responsabilidade para com a segurança nacional. Que sejam feitos investimentos necessários à logística e à elevação dos efetivos das Forças Armadas, bem como ao aparelhamento das polícias federal, civil, militar e do Corpo de Bombeiros. Queremos as Forças Armadas subordinadas ao poder maior da nação, que é o poder constituinte nacional, para que possam cumprir o seu nobre papel de garantir a integridade do território brasileiro e a soberania nacional, e não a mera segurança de governos. Queremos mais altivez e menos subserviência na condução da política de relações e comércio exteriores e mais controle ético nas transferências internacionais de capitais líquidos, importações, exportações e no campo. Queremos a gestão dos recursos humanos e do patrimônio público excelente, respeitando o direito trabalhista dos servidores e pondo fim ao Estado velhaco. Eu estou falando por fim ao Estado velhaco, que para não honrar seus compromissos se esconde atrás dos vergonhosos precatórios. Queremos a proteção integral e uma ostensiva fiscalização e controle para garantir os direitos dos consumidores, identificar as causas das especulações de preços e conter a sanha e a ganância dos especuladores. Aqui cabe um esclarecimento. Para quem estão dizendo o que queremos? E eu vos respondo. É para a nação brasileira, para nós mesmos, cidadãos, enquanto donos do Brasil e integrantes desta Constituinte que nasce aqui e agora. Equivocado está quem pensa que nós, os cidadãos, dependemos dos nossos governos. Nós não dependemos dos governos. Os patrões não dependem dos seus empregados. Somos uma nação soberana. Com esta Constituinte, saibam todos, o que queremos é o que faremos. Não tenho dúvidas disso. E não tenho dúvidas de que esta Constituinte não descansará
enquanto não auscultar toda a nação brasileira, que certamente há de querer e exigir muito mais, porque é seu direito e porque existem os meios e os recursos necessários para tanto. Considerando-se que todos esses direitos não vêm sendo atendidos, em consequência da grave corrupção disseminada em todas as instâncias dos três poderes da União, considerando-se que, quando instituímos o Estado soberano, foi para ampliar a nossa soberania, nunca para restringir. Considerando-se que o Estado foi criado e os governos são eleitos para nos ajudar e nunca para nos perseguir e prejudicar da forma como hoje está acontecendo. Considerando-se que o poder constituído por 8 vezes na história nacional, 8 vezes, já tomou a iniciativa de convocar assembleias constituintes sem a legitimidade necessária para fazê-lo, o que resultou em constituições eivadas de vícios e casuísmos prejudiciais aos interesses nacionais. Considerando-se que somente o poder constituinte originário tem a legitimidade para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e que somente o poder constituinte originário nacional tem a necessária legitimidade para referendar as decisões que dela emanarem, investido agora do poder constituinte originário individual, animado pela fé em Deus e com fundamento nos seus princípios da moral e da razão, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição da República Federativa do Brasil, resolvo, em defesa da justiça social, da soberania, da cidadania, da dignidade humana, dos valores sociais, da livre iniciativa e do trabalho, do pluralismo político, da ética e da moral, e dos bons costumes nacionais, dos bons costumes nacionais, assumir a responsabilidade deste ato, no qual tomo a iniciativa de convocar a toda a nação brasileira, nas pessoas físicas dos cidadãos, para se manifestar em Assembleia Nacional Constituinte. Isso com o propósito de construirmos uma nova ordem nacional, capaz de libertar a nação da tirania, da corrupção, da injustiça, da violência e do atraso milenar imposto pela ordem econômica espúria a partir da implementação de um programa de governo ético que atenda às demandas da nação brasileira. Esta Assembleia será ampla, geral e restrita, onde cada cidadão é um constituinte. Não teremos representantes, somos nós os donos, quem vamos fazer agora. Mas ela será imune às influências e participação do poder constituído, das pessoas jurídicas, dos partidos políticos, além de tudo quanto for estranho ou prejudicial aos interesses da nação. As pessoas físicas, estas sim, terão igualdade de direitos à participação enquanto cidadãos brasileiros. Para tanto, neste ato, assumo a presidência dos trabalhos. Convido a todos nós, cidadãos e cidadãos brasileiros, legitimamente investidos dos nossos poderes constituintes originários individuais, para tomarmos dessa Assembleia Constituinte parte dela e exercermos as nossas prerrogativas inerentes às nossas cidadanias. Considerando-se direito da nação o amplo conhecimento da verdade sobre todas as ações dessa Assembleia Nacional Constituinte, ficam convidados os concessionários de serviços públicos de comunicação, televisões, rádios, jornais, etc., a darem total e fiel cobertura aos trabalhos desta Constituição, desta Assembleia Constituinte. Ante a necessidade de incondicional respeito à soberania desta Assembleia Constituinte, impõe-se o princípio moral da ética e a moral, enquanto síntese dos bons hábitos e costumes de uma nação soberana, como o único e exclusivo regimento norteador das suas iniciativas e decisões
para todos os fins de fato e de direito. Conclamo a todas as pessoas físicas do Brasil, cidadãs e cidadãos, para exercer os seus direitos, bem como para cumprir os seus deveres, visando também ao custeio das atividades desta Assembleia Constituinte, para que ela possa marchar rumo aos seus objetivos, livre da corrupção e da influência do poder econômico, inclusive do poder constituído atual. Queremos uma Assembleia Nacional Constituinte imune à corrupção, comprometida exclusivamente com a defesa de interesses nacionais e de cada cidadão brasileiro, custeada somente com recursos limpos dos cidadãos, que sejam obtidos por meios lícitos e mediante contribuições comprovadas. Para assegurar a transparência das suas receitas e despesas, fica desde já criada uma diretoria administrativa financeira, como órgão responsável pelo controle contábil financeiro e a emissão de todos os relatórios e demonstrações contábeis dos atos e fatos econômicos ocorridos durante o período de funcionamento desta Assembleia Nacional Constituinte. A diretoria administrativa financeira confere poderes para obter, junto à Receita Federal, o CNPJ para uso da Assembleia Nacional Constituinte, e ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para abrir contas correntes destinadas ao movimento dos valores arrecadados e gastos pela Assembleia Nacional Constituinte. Estas contas deverão permitir o livre acesso às suas movimentações para total e transparente ciência de todos os cidadãos que tiverem interesse em conhecê-los. Dentro dos estritos parâmetros da ética, o presidente desta Assembleia Nacional Constituinte, ipso facto, fica autorizado a agir em seu nome e com a legitimidade para representá-la em todos os atos e ações que sejam do seu interesse, em seus atos oficiais, Inicia. Dentro dos estritos parâmetros da ética, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ipso facto, fica autorizado a agir em seu nome e com a legitimidade para representá-la em todos os atos e ações que sejam do seu interesse, em seus atos oficiais, a presidência e suas diretorias. Manifestação mediante a edição de resoluções, ofícios e memorandos. Outro sim, faço a minha primeira contribuição. Eu, como cidadão, faço a minha primeira contribuição. Dou início aos trabalhos e passo a informar as medidas e sugestões iniciais, bem como distribuir atribuições para aqueles que desejarem se engajar na construção do programa desta Assembleia Nacional Constituinte. Com ética e mérito, vamos ao trabalho. Vamos a essa grande festa. A palavra do dia é independência e vida. Em Brasília, 21 de setembro de 2014, às 17 horas, Francisco Nairo do Nascimento sou eu, presidente desta Assembleia.